Esta conferência será gravada agora. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 2, onde nós iremos falar um pouco sobre as funções da linguagem dentro de um texto. Seja um texto oral, seja um texto escrito, nós vamos aprender a identificar qual é a intenção, qual é a função da linguagem presente nesse texto, tá? Na primeira aula nós vimos o que é comunicação, como se dá o processo de comunicação, nós vimos também quais os elementos essenciais a esse processo de educação, né? Vimos também a definição de linguagem e língua e as variações linguísticas mais comuns no nosso dia a dia, ok? Então, vou compartilhar com vocês, então, o conteúdo da nossa aula de hoje, aula 2. Então, espero que vocês assistam com bastante atenção. Se precisar assistir outra vez, fiquem à vontade. Bom, gente, então, nosso conteúdo: língua oral, língua escrita. Vamos entender um pouquinho a diferença, né? Porque nós estamos nos utilizando da língua portuguesa diariamente, seja através da fala, seja através da escrita. Então, é importante que a gente perceba que existe uma diferença quando nós estamos falando e quando a gente está escrevendo, né? Então, vamos ver aqui a diferença. A língua oral e a língua escrita, ela tem propriedades distintas, que variam de acordo com o indivíduo que a utiliza, levando-se em consideração a influência da cultura e do meio social em que se vive. Então, é importante a gente ter em mente que, dependendo de quem seja o indivíduo, de onde ele está inserido, em qual contexto, em qual com qual contato que ele teve com a educação, com a leitura, com a escrita, essa língua ela vai ser utilizada de uma forma diferente, tá? E aí ele complementa aqui dizendo que, porém, ambas se complementam em determinados aspectos. No momento em que cada indivíduo consegue se comunicar conforme as suas particularidades, a linguagem tem, então, a sua função exercida, ok? Então, até eu coloquei aqui no balãozinho, né, que escrever é diferente de falar. E, inclusive, só uma observação, é importante quando você estiver escrevendo os seus textos, que você realmente faça uma revisão de como aquela palavra ela é devidamente escrita, não é? Porque nós temos uma tendência, muitas vezes, a querer escrever de acordo com o que a gente fala, o som que a gente ouve das palavras, né? Então, nem todas as palavras a gente deve escrever de acordo com a norma padrão, né? Da forma que a gente escuta, ok? O falante não escreve do mesmo modo que fala. Enquanto falada, a linguagem apresenta uma maior liberdade no discurso, uma vez que exige um planejamento, podendo ser enfática, redundante, com variados timbres e entonações. Na língua oral, de uma forma geral, o falante ele não se prende à norma culta, né? Então, assim, se você está no seu contexto, no seu dia a dia, falando com amigos, falando com alguém da família, né? Você está ali conversando com pessoas que você tem uma certa proximidade, o seu discurso, a sua fala, ela não vai exigir de você uma adequação à norma padrão, né? Você tem uma certa liberdade de falar, né? Você pode através, por exemplo, de uma entonação de voz, você pode demonstrar mais ou menos emoção, mais ou menos empolgação, você pode exclamar, você pode demonstrar uma dúvida, né? Você pode demonstrar que você está perdido, que você está confuso. A fala, ela te dá essa possibilidade, diferente da escrita, né? Bem diferente da escrita. A escrita, por sua vez, mantém um contato indireto entre o escritor e o leitor. O que ele está querendo dizer aqui? Quando eu escrevo um texto, vamos supor, quando eu escrevo uma carta para alguém, certo? Se eu quiser escrever uma carta para alguém ainda, eu preciso adicionar alguns elementos ao meu texto
para tentar reproduzir a real emoção que eu estou sentindo naquele momento, né? Então, muitas vezes, quando eu digo, vamos supor, eu gosto de você, né? Eu escrevo essa frase. Muitas vezes eu coloco uma exclamação, né? Muitas vezes eu escrevo com uma letra diferente, mais bonita, exatamente para fazer com que a outra pessoa que está lendo a minha carta, ela interprete, né, a minha mensagem com mais sentimento, né? Então, por isso que a escrita acaba sendo um desafio maior, porque você precisa colocar no papel coisas que muitas vezes você consegue transmitir mais facilmente através da fala, certo? Ele diz aqui, a linguagem escrita é mais objetiva, portanto necessita de grande atenção e obediência às normas gramaticais, caracterizando-se assim por frases completas, bem elaboradas e revisadas, explícitas, vocabulário distinto e variado, clareza no diálogo e uso de sinônimos. Então percebam como um texto ele precisa ser escrito com responsabilidade, né, gente? Vamos supor que você esteja fazendo um texto para uma redação num concurso, né? Vamos supor o Enem, ele sempre pede para que você faça uma redação, né? Uma dissertação. E a comissão que vai avaliar o seu texto vai observar se você tem o domínio da língua, se você tem um vocabulário variado, se você sabe utilizar as palavras corretas no momento certo, se você sabe utilizar a pontuação, né? Se você sabe argumentar bem, né? Se você sabe acentuar bem as palavras, tudo isso é levado em consideração numa prova de concurso, né? Então, por isso que a leitura deve estar sempre atrelada à escrita. Se você tem uma prática de leitura bem desenvolvida, automaticamente você vai conseguir escrever um texto muito melhor, com mais facilidade, tá bom? Devido a esses traços, esta é uma linguagem conservadora aos padrões estabelecidos pelas regras gramaticais. Então, assim, se por um lado você tem uma liberdade maior, né, de utilizar a língua portuguesa quando você está falando, por outro lado, quando você está escrevendo, você realmente vai precisar tomar os devidos cuidados, né, para obedecer às normas padrão da gramática tradicional. O que não quer dizer que, vamos supor, você esteja escrevendo um texto que você vai reproduzir, por exemplo, a fala de jovens. A gente sabe que normalmente os jovens eles costumam utilizar gírias. Você pode colocar isso no seu texto escrito sem nenhum prejuízo, certo? Mas é importante que isso venha destacado, é importante que o leitor entenda que você está utilizando aquelas gírias escritas para poder demonstrar que se trata de uma linguagem jovem. Vamos supor que você esteja escrevendo um texto em que há um cearense falando com uma pessoa que nasceu no sul do país, por exemplo. O cearense ele tem expressões muito típicas nordestinas, né? Já o sulista tem as suas expressões específicas da sua região. Então, você pode deixar isso muito claro no seu texto sem nenhum prejuízo, ok? Desde que seja devidamente identificado. Bom, então quando a gente fala de texto, primeiramente, vocês não podem esquecer que eu estou me referindo a textos orais e textos escritos, ok? Não associem mais a ideia de texto apenas o texto escrito. Se você vai para uma palestra, por exemplo, você ouve o palestrante falar, ele está falando um texto, né? Se você está escutando uma programação no rádio, você está ouvindo um texto oral, ok? Toda comunicação apresenta uma variedade de funções, mas elas se apresentam hierarquizadas, sendo uma dominante, de acordo com o enfoque que o destinador quer dar ou do efeito que quer causar no receptor, no recebedor, né? Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto numa rede social, né? Você namora, você tem um relacionamento, você está completando aniversário de relacionamento, e você quer escrever um texto cheio de sentimento para homenagear outra pessoa e tudo mais.
Então, qual é a sua intenção, né? A sua intenção é causar na outra pessoa, no seu par, uma emoção, né? Então, você quer impressionar aquela pessoa através das palavras. Então, essa é a sua intenção. Por outro lado, se a gente lê, por exemplo, um texto de uma propaganda, a intenção que existe por trás daquele texto da propaganda é diferente. A intenção é fazer com que você compre aquele produto, que você compre aquele serviço, né? Então, existe uma intenção diferente, tá? Se você quer, por exemplo, levar uma informação para uma determinada pessoa, né, você vai ter, já é uma outra intenção, você quer que aquela pessoa esteja a par dos acontecimentos. Então, percebam que para cada tipo de texto, seja ele oral ou escrito, cada um deles tem uma intenção por trás, certo? Isso é muito importante que fique bem claro. Existem textos que vão ter mais de uma intenção, mas sempre vai existir uma que predomina sobre a outra. Uma que vai falar mais alto, né? Que está acima aí da hierarquia de todas as outras intenções, tá bom? Então, agora nós vamos conhecer quais são as funções da linguagem que nós podemos encontrar dentro de um texto, ok? Bom, lembrando sempre que esse material, esse conteúdo está no material de vocês, a apostila, então reforcem através da leitura do material, tá bom? A primeira função que a gente vai observar é a emotiva, que nós também podemos chamar de expressiva, ok? Por que que ela é chamada assim, pessoal? Porque nesse texto em que eu encontro a função emotiva predominante, o centro vai estar no emissor, o foco vai estar no emissor, ou seja, em quem escreve o texto ou quem está falando o texto, certo? No texto onde a função emotiva prevalece, o emissor, o escritor, o falante daquele texto, ele vai dizer o quê? As suas opiniões sobre uma determinada situação, um determinado fato. Essa pessoa, ela vai expor as suas emoções, os seus sentimentos, né? Através da palavra. Por isso que quando você tem um texto com a função emotiva predominante, você vai observar a presença da primeira pessoa, o eu, ok? Nós também podemos observar a utilização das interjeições, né? Por exemplo, oi, olá, né? São interjeições. Ai, ui, são interjeições. E as exclamações também, porque as exclamações elas trazem emoção para aquilo que eu estou falando, né? Então, quando eu digo assim, nossa, poxa, né? Ah, eu utilizo as exclamações que é para poder dar uma emoção no texto e o leitor, ele lê com aquela entonação que você quer passar, tá bom? Quais são exemplos de textos que eu posso encontrar a função emotiva muito facilmente, né? Eu tenho aqui as biografias, eu tenho as memórias, poesias, cartas de amor, certo? Então, em todos esses textos você vai identificar rapidamente a presença do eu, ok? Aqui embaixo eu tenho um pequeno trecho, né, entre aspas, e ele diz o seguinte, ó: estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo. Aqui me levará a minha liberdade? O que é isso que estou te escrevendo? Isso me deixa solitária, né? Então, é um trecho pequeno de um texto, e como é que eu consigo identificar que a função emotiva está presente nesse trecho? Porque eu tenho aqui a presença da primeira pessoa do singular, né? Ele fala, estou tendo, tenho, né? Aqui me levará a minha liberdade, né? O que é isto que estou te escrevendo? Isto me deixa solitária, né? Percebam a presença da primeira pessoa aí nesse trecho. Além disso, essa pessoa que escreve, ela também fala do que está sentindo, né? Então, ela diz que está passando por uma vertigem, ela fala que está sentindo medo, né? Ela fala de liberdade, ela fala de solidão.
Então, ela expressa aí em poucas linhas, como ela está se sentindo naquele momento, tá bom? Vamos ver alguns outros exemplos de textos com a função emotiva? Ó, tem esse rapaz, ele está muito feliz, né? E aí ele diz: Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura, né? Então percebam aí que existem vários elementos que dizem para nós que esse texto, que no caso aqui ele está falando, né? É função emotiva. Nós encontramos a função emotiva. Primeiro elemento, eu tenho aqui interjeições, né? Ele fala, uau, uau é uma interjeição. Eu tenho também aqui a presença de várias exclamações. Olha, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco exclamações, que é para poder dar ênfase, né? Àquela empolgação que ele está sentindo naquele momento, porque ele passou, ele foi aprovado naquele processo seletivo, né? E aí ele fala também no eu. Percebam a presença da primeira pessoa do singular. Eu venci, eu sou demais, consegui, ninguém me segura, ok? Então é um texto que traz predominantemente a função emotiva. Outro exemplo agora na poesia, tá? De Carlos Drummond de Andrade, As 100 Razões do Amor. Aí ele começa: eu te amo porque te amo, não precisa ser amante. E nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo, amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque te amo, bastante ou demais a mim, porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor, ok? Então percebam que a própria temática da poesia já nos leva a acreditar que a função que predomina nesse texto é a emotiva, porque eu estou falando de um sentimento, né? Que é o amor. Mas eu também tenho outros elementos aqui que me dizem que a função que predomina nessa poesia é a emotiva. Eu tenho o eu, né? Ele utiliza bastante a primeira pessoa, ele fala de amor, que é um sentimento, né? Então, fica fácil da gente identificar a função emotiva aqui nessa poesia, tá bom? Outro exemplo, e aí percebam que essa função emotiva, ela não é identificada apenas através das palavras, tá? Esse é o personagem Calvin, que eu acredito que vocês conheçam muito bem, das tirinhas, né? E aí tem uma sequência de sentimentos aqui. Então ele começa: ó, aquela nojenta da Suzy, eu odeio ela, eu odeio. É melhor ela soltar o Haroldo. Tá, eu raptei a boneca idiota dela. Ela não precisava retaliar. Ela não consegue aceitar uma brincadeira? É uma pergunta, né? Meninas não têm senso de humor. Esse é o problema delas. Tudo isso estava engraçado até ela fazer a mesma coisa comigo, né? Então aqui, gente, percebam que há uma sequência de pensamentos aqui do Calvin, né? Se referindo aos meninos, no caso aqui ele até citou especificamente uma delas, que foi a Suzy, né? E aí aqui, como é que a gente pode identificar que a função emotiva prevalece nesse tipo de texto? Olhando para a palavra em si, o que que a gente percebe? Eu tenho a presença de interjeições, né? Quando ele fala, ó, é uma interjeição. Eu tenho a utilização de exclamações, né? Eu tenho aqui, em cada fala dele, tem exclamações, praticamente, né? Quando ele fala que ela não consegue aceitar uma brincadeira, tem uma interrogação e tem uma exclamação, quer dizer, ele está fazendo uma pergunta muito alterada, né?
E aí ele fala, por exemplo, de sentimentos também. Percebam que, por exemplo, na primeira fala, ele fala do ódio, né? Eu odeio ela, né? Ele está falando aí de um sentimento. O que mais que ele fala aqui? Ele fala da sensação de riso também, né? Quando ele fala lá no finalzinho, ele diz assim, tudo isso estava engraçado, até ela fazer a mesma coisa comigo, né? Então, ele se divertiu no primeiro momento, mas depois ficou frustrado, tá? E que outros detalhes a gente pode observar e que consegue identificar a função emotiva nesse texto? As próprias expressões faciais que ele utiliza, né? Percebam que em cada sequência a expressão facial condiz com a frase que ele fala, né? Então percebam o ódio aí nítido, né? Eu tenho aqui os dentes trincados de ódio no primeiro, né? Eu tenho, por exemplo, a cara de chateado na última sequência, porque a menina fez a mesma coisa que ele fez com ela, né? Está chateado, ele não esperava por isso. Então, comecem a identificar no texto o que vai além da palavra, ok? Aquilo que a gente considera, como nós vimos na primeira aula, que é a linguagem não verbal, ok? Bom, seguindo adiante, nós temos uma outra função da linguagem muito importante, que é a função referencial. Tá? A função referencial também pode ser chamada de denotativa. E o que é a função referencial? Ela está centrada no referente, ou seja, no assunto, na mensagem em si, ok? No assunto da mensagem. Quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Então, sempre que vocês estiverem diante de um texto que a intenção é informar você de alguma coisa, de algum fato, de algum acontecimento, provavelmente a função que predomina nesse texto vai ser a referencial ou denotativa, ok? Geralmente, o que a gente observa num texto de função referencial? A linguagem ela é objetiva, porque você não precisa descrever muita coisa, a sua intenção é simplesmente narrar, informar o que aconteceu. É uma linguagem direta, é uma linguagem denotativa no sentido de que eu utilizo a palavra no seu sentido real. Então, por exemplo, se eu digo que numa notícia, se eu digo que alguém morreu, essa pessoa literalmente morreu. Diferente de quando eu estou com fome, né? Na minha informalidade, eu costumo dizer o que? Estou morrendo de fome. Mas num texto de função referencial, se eu utilizar esse termo morreu, é no seu sentido real, ok? A gente também percebe que prevalece a utilização da terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, porque eu estou contando um fato que aconteceu com uma outra pessoa, tá? Onde é que eu encontro normalmente a função referencial? Livros, né? Textos científicos, notícias, reportagens, né? Todo o texto que traz aí a descrição, a narração de fatos, ok? A função vai ser referencial. Então, vamos a um exemplo. Aqui nós temos, ó, em 10 anos, o número de assassinatos cresce 13% no Brasil, diz pesquisa. Então, aqui se trata de uma notícia, né? E, inclusive, tem claramente o nome da pessoa que escreveu a notícia. Percebam que tem também o local, né? Onde foi escrito esse jornal, São Paulo. Aqui a gente tem a data, que foi 2014, e tem até o horário, tá? Então, são elementos muito característicos de uma narrativa que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E aí ele fala na notícia, né? Tudo o que precisa, ele traz dados, ele traz percentuais, né? Ele traz o número exato de homicídios que foram registrados, tá bom? Trata-se de uma notícia. Então, a intenção por trás desse texto é informar o leitor sobre o número de assassinatos nos últimos anos no Brasil. Então, a função é referencial. Percebam que uma imagem, ela também pode ser um texto, né? Como eu falei para vocês na primeira aula. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil, em todas as suas regiões, né? Especificando aqui os estados, e
Percebam que eu posso, através desse mapa, sinalizar várias coisas. Através de um mapa, por exemplo, eu posso informar para o meu leitor quais são as regiões mais quentes, mais frias do nosso país. Eu posso identificar para o meu leitor quais são as regiões que atualmente são mais desenvolvidas e outras menos, industrialmente. Eu posso dizer para o meu leitor, através de um mapa, quais são as regiões que, vamos supor, a gente está nesse período de Covid ainda, né? Quais são as regiões que foram mais afetadas ou menos afetadas pelo vírus. Então, através de um mapa, e a sua legenda, logicamente, eu posso levar vários tipos de informações diferentes para o meu leitor, tá bom? Então, sempre que você perceber que, através de uma imagem, existe a intenção de passar para você uma informação, a função vai ser referencial, ok? Aqui nós temos também uma outra imagem, né? Nós temos uma imagem aqui do órgão, né, do coração, com todas as suas estruturas, né? Eu tenho aqui as artérias, os ventrículos, temos as veias, tudo bem especificado através das setas. Normalmente, percebam que essa imagem eu vou encontrar onde? Em livros, né? Livros científicos, livros de medicina, livros da área da saúde, artigos científicos, né? Todo e qualquer veículo de comunicação que leve essa informação para o leitor. Então, por exemplo, se eu sou um estudante de enfermagem, eu sou um estudante de radiologia, eu vou estudar um pouco de anatomia, né? Então, essa imagem, com todas as informações que tem ao redor, também traz uma função referencial. A intenção é exatamente o quê? Ensinar você, informar você sobre esse assunto. Aqui no caso, sobre o órgão coração, tá bom? Uma outra função importante que nós podemos identificar nos textos é a função apelativa. Essa função ela também pode ser chamada de conativa e está muito presente no nosso dia a dia, ok? Por quê? Porque a função apelativa ela está focada em quem? No receptor, ou seja, quem irá receber a mensagem. Quem escreve um texto de função apelativa, ou quem fala um texto de função apelativa, tem o intuito de quê? Influenciar você a fazer alguma coisa, certo? Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso do tu e você, além de verbos no imperativo. Qual é a intenção de fazer isso? Quando eu utilizo o tu e o você, eu estou tentando me aproximar do meu leitor, certo? Então, se eu digo assim, você, caro eleitor, você, prezado cliente, eu estou tentando estabelecer uma relação de proximidade com o intuito de quê? Oferecer alguma coisa, vender alguma coisa, convencer você de alguma ideia, certo? Onde é que eu posso encontrar essas funções apelativas? Discursos, né? Um discurso político, a gente percebe que o candidato ele está sempre na tentativa de trazer o eleitorado para ele. Então, ele tenta, através da palavra, se aproximar do eleitor, do futuro eleitor. Nos sermões, na igreja, né? O padre está sempre se dirigindo aos fiéis de uma forma muito próxima para trazê-los à fé, né? As propagandas também utilizam bastante palavras que fazem com que o consumidor ele se sinta atraído por aquele produto, tá bom? Então, essa é a função apelativa ou conativa. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos uma campanha contra a violência, né, contra a mulher, aqui no caso, e aí vamos observar juntos. A agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale, denuncie, ligue 180, né? Então, aqui nós podemos observar nitidamente que se trata de um texto com a função apelativa, totalmente apelativa, né? Por várias justificativas. Primeiro, nós temos aqui a palavra sua, né?
quem escreve o texto dessa campanha tem o intuito de quê? De se dirigir diretamente àquela mulher que está lendo o texto da campanha, para fazer com que ela se sinta estimulada a denunciar caso seja agredida. Percebam também que eu tenho a presença de algumas palavras que estão destacadas em vermelho, né, para chamar a atenção da mulher para essa denúncia, né? Denuncie, está escrito em palavras grandes, sem exclamação, né? E uma outra coisa importante, nós percebemos aqui a utilização de verbos no imperativo. Aqui no caso, imperativo negativo, né? Quando ele fala assim, não se cale, não se cale. Ele está estimulando você a não ser conivente com esse tipo de prática, ok? Não se cale. Outro verbo no imperativo que nós temos aqui, ligue. Ligue 180. Ele está estimulando você a utilizar esse número em caso de denúncia, tá bom? Vamos a outro exemplo. Outra campanha de doação de sangue, né? Fala assim, essa corrente precisa de você, doe sangue. Faça disso um hábito, seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS, procure o hemocentro mais próximo. Então, é uma outra campanha. Só de ser uma campanha, a gente já entende que a função que provavelmente irá predominar nesse texto é a função apelativa, ok? Mas vamos justificar através de alguns elementos que existem nesse texto. Nós temos vários verbos no imperativo. Olha aqui, doe sangue, faça disso, seja um doador, procure o hemocentro. Todos esses são verbos no imperativo, para estimular as pessoas a serem doadores de sangue, né? Nós temos também a presença do você, né? Na tentativa de aproximar a campanha da pessoa, ok? Temos também a imagem da moça, né, que está estendendo a mão como um chamamento, né, para que você também adira à campanha. Temos aqui esse grupo de pessoas ao fundo da imagem, todo mundo de mãos dadas, unidos pela mesma causa, né? Tudo isso com o intuito de apelar e de convencer a aderir a essa campanha. Vamos para outro exemplo. Lucas, prematuro de 6 meses e futuro jogador de futebol. Seja doadora de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças. Doe, incentive e ajude a escrever um futuro brilhante para quem mais precisa. Informe-se no banco de leite da sua cidade. Então, mais aí uma campanha, né, de incentivo à doação de leite materno. E a gente identifica os mesmos elementos que nós identificamos nos textos anteriores. A gente tem aqui verbos no imperativo, né? Quando eu digo seja doadora, faça a diferença, doe, incentive, ajude, ok? Tem também a imagem bastante apelativa, né? Do pezinho do bebê, que é justamente para sensibilizar as mães a doarem o leite, né? Embaixo aqui tem os apoios. Então, essa função é apelativa, tá bom? Outra função importante que nós podemos identificar num texto é a função fática, certo? A função fática, ela está centrada aonde? No canal de comunicação. Lembrando, na aula passada, o canal é o veículo através do qual eu utilizo, eu transmito a minha mensagem, tá certo? A função fática, ela testa a sua eficiência, a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. É uma linguagem das falas telefônicas, das saudações e similares. Ou seja, sempre que você observar dentro de um texto que existe palavras ou expressões que tem o intuito de chamar a atenção de quem está lendo, como se estivesse fazendo pequenas interferências ao longo do texto, para saber se a outra pessoa está entendendo, então você vai dizer que a função que predomina é a função fática, ok? Quando eu digo assim, alô Pedro, estou passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Essas expressões que estão em negrito, percebam que elas são utilizadas com a intenção de quê? De se certificar de que a outra pessoa do outro lado da linha telefônica está entendendo a mensagem, certo?
Eu não vou pegar o telefone e ficar calada, né? Esperando que a outra pessoa fale. O que que eu vou dizer? Eu vou dizer alô, porque assim eu faço uma pequena interferência, né? Quando eu digo assim, estou passando aí para te pegar, ok? Esse ok é uma outra interferência que eu estou fazendo para saber se a pessoa que está do outro lado da linha está entendendo a mensagem, certo? Vamos para outro exemplo. Ó, de Gabriel Pensador. Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando porrada, porrada? Até quando vai ser saco de pancada? Né? Então percebam que quando ele fala que porrada, porrada, ele está fazendo essa pequena interferência ao longo das estrofes exatamente para poder chamar a atenção da outra pessoa, dar aquela sacudida naquela pessoa, ver se causa alguma reação, né, do que está acontecendo. Essa pessoa está servindo de saco de pancada para outra pessoa. Então, ele utiliza porrada, porrada nesse sentido, tá? De fazer essa interferência, de fazer essa chamada de atenção durante as estrofes. Outro exemplo, música muito conhecida nossa, né? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu queria só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você, né? Então, quando ele fala como vai você, é um chamamento, é uma interferência, ele está chamando a atenção da outra pessoa, ele está fazendo uma pequena interferência para saber se a outra pessoa está ali ouvindo, né? Se está entendendo, tá? Ele, inclusive, repete esse como vai você ao longo da música, tá bom? Nas frases, olha só, quando eu digo assim, João é um bom atleta, não é? Eu estou fazendo essa interferência para saber se a outra pessoa concorda comigo. Quando eu digo, Cláudia, você já pode ir para casa, ok? Ok, Cláudia, estou fazendo essa interferência. Quando eu digo, você já pode sair, certo? É uma outra interferência. Carlos, você está proibido de jogar bola. Ficou claro? É uma outra interferência, só para a pessoa saber que ela está falando sério, ok? Essa é a função fática. Uma outra função importante, pessoal, é a função poética. A função poética, ela também é facilmente identificada, tá? Porque ela é centralizada na mensagem, na própria mensagem que é escrita, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Vale as palavras e as suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de música e em algumas propagandas. Sempre que vocês perceberem, pessoal, num texto em que o escritor ele brincou com as palavras, ele utilizou palavras de formas diferentes, ele mexeu no layout do texto, ele mexeu na combinação das palavras, ele utilizou rimas, você vai identificar que a função que predomina nesse texto é a poética, tá certo? Aqui, por exemplo, mais uma música conhecida. Ó, Moça do Corpo Dourado, do Sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Aqui, ele utilizou de toda a sua poética, né, para poder valorizar, para poder elogiar o caminhar daquela moça, né, a beleza dela. Então, por exemplo, ele poderia simplesmente dizer que ela era uma morena bonita, mas ele preferiu dizer o quê? Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Quer dizer, associou o corpo dela bronzeado à cor bonita do sol, né? Ele disse que o balançado dela era mais que um poema. Ele poderia ter dito simplesmente que ela tinha um caminhar bonito, mas ele quis incrementar e falou que o andado dela era mais bonito do que um próprio poema. O poema por si só ele já encanta, né? Mas o andado dela era mais encantador ainda. Vamos para outros exemplos. Aqui nós temos dois textos que de cara a gente já consegue identificar que é a função poética, né? Aqui eu tenho, ó,
Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Né? Então ele quis escrever esse pequeno texto, não de uma forma convencional, não de uma forma linear, palavra atrás de palavra, né? Palavra seguida de palavra, como a gente é acostumado a ler nos textos. Ele quis dar um layout diferente, ele quis fazer o texto de uma forma diferente. Então percebam que ele fez o texto no formato da xícara, ele quis simular aí a fumacinha do café subindo, né? Então, função poética, tá? Aqui ele tem também a utilização de rimas, por exemplo, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho. Julho rimando com barulho. Do café descendo quente pelo bule reluzente. Quente rimando com reluzente, tá bom? Temos do outro lado um texto publicitário, né, de um remédio para dor de cabeça, e ele fala o seguinte: tomou Doril, a dor sumiu. Como é que eu identifico aí a função poética nesse texto? Percebam que ele brinca com as palavras, né? Tem umas maiores, outras menores, e aí percebam que ele escreveu o nome do remédio num tamanho maior, para dizer que se você tomar o remédio, a dor vai diminuir. Percebam que a palavra dor, ela é menor do que a palavra, o nome do remédio, né? Então, causa essa ideia. Se eu tomo o remédio, ele tem um efeito bom, um efeito potente, e a minha dor vai diminuir, certo? Então, essa é uma característica da função poética. Outro exemplo, soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no meu pensamento. Tá? Então, aqui eu tenho, inclusive, a presença de rimas, né? Eu tenho atento rimando com pensamento, eu tenho tanto rimando com encanto, ok? Vamos adiante. E nós temos uma outra função importante, que é a função metalinguística. Prestem bem atenção a essa função, tá bom? A função metalinguística, ela é centralizada no código, ou seja, a forma como eu utilizo, né, a minha palavra para poder transmitir a minha mensagem de uma forma que esse código seja compreensível a outra pessoa, tá? Aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês utilizando a língua portuguesa, porque é um código que vocês entendem, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma poesia que fala sobre poesia ou que fala sobre fazer poesia, função metalinguística. Quando eu tenho um texto que fala sobre outro texto, função metalinguística. Palavras que explicam o significado de outra palavra. Escrever sobre o ato de escrever. Falar sobre o ato de falar. Ou seja, é o código que fala sobre ele mesmo, certo? Então, por exemplo, no dicionário, o que que acontece? Eu tenho uma palavra, né? Eu tenho várias palavras no dicionário e que explicam o significado daquela palavra. Eu estou utilizando uma palavra para definir a outra, entende? Um código que fala sobre ele mesmo. Vamos a outros exemplos para vocês entenderem melhor. Olha aqui, percebam essa placa. Aviso. Não remova este aviso. Está aqui porque tem uma finalidade. Ou seja, eu tenho um aviso, uma placa que fala sobre o próprio aviso. Percebe? Um aviso que traz em si um aviso, tá? Aqui do outro lado, o que que a gente pode observar? Nós temos uma tirinha, não é verdade? Esse personagem, o macaco, ele está escrevendo. O que que vocês observam aí nesse personagem? O que que ele está fazendo?
Ele começa escrevendo e aí ele fala assim, vou fazer uma metalinguagem. Aí no segundo, quase, né? Porque já está quase terminando. E no terceiro, ele mostra para o leitor. O que vocês percebem que ele está mostrando aí? Ele está mostrando, pessoal, que ele fez uma tirinha também. Então percebam que trata-se de uma tirinha e que fala de produzir, de escrever também uma tirinha. Entendeu? É um gênero textual que fala sobre o mesmo gênero textual, tirinha, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de um quadro, né? Van Gogh. Van Gogh era quem? Um pintor, né? E ele traz um quadro pintado dele mesmo, ok? Então, é uma pintura que fala de pintura. Percebam que nas mãos do personagem está aí também a sua paleta de cores, os seus pincéis, tá bom? Então, é uma pintura que traz a ideia do pintor e da sua arte, ok? Uma pintura que fala de pintura. Função metalinguística. Mesmo sem precisar de texto nenhum, a gente já consegue, através da imagem, identificar qual é a intenção, tá ok? No dicionário, mais uma vez, eu tenho, né, o exemplo da palavra substantivo. E abaixo eu tenho 4 tópicos que explicam o que é o substantivo no dicionário. Por exemplo, no item 1 eu falo, disse da palavra que exclusivamente e sem auxílio de outra designa a substância dos seres. Né? Então, eu tenho aí 4 definições que definem a palavra substantivo. Eu tenho palavras que definem o conceito de outra palavra, tá bom? Então, eu vou aqui dar uma pequena pausa. Bom, gente, então essa foi a nossa aula 2. Eu peço que vocês leiam com bastante atenção o conteúdo do material, tá certo? Para vocês reverem melhor as características de cada uma das funções da linguagem. E a nossa próxima aula nós iremos estudar sobre os tipos textuais, tá bom? Até lá!